O sal da brisa marítima me acariciava o rosto, um beijo suave em contraste com a excitação que já incendiava meu corpo. 57 anos. Um número que antes me assustava, agora era um passaporte para a liberdade. Liberdade de me libertar das amarras de um casamento morno, de redescobrir a Sofia que existia antes de ser esposa de ou mãe de. Diante da vitrine de uma loja de artesanato, observei meu reflexo. Os cabelos castanhos, com a teimosia elegante dos fios prateados que eu já não me dava ao trabalho de esconder, emolduravam um rosto marcado pela vida. Rugas? Sim, elas estavam lá, ao redor dos olhos verde esmeralda que herdara da minha avó portuguesa, mas eram rugas de riso, de amor, de experiências intensas. E meus lábios? Ah, esses lábios! Carnudos, sensuais, com um arco que parecia talhado para o pecado. Carlos, meu ex-marido, sempre dizia que eles eram minha arma secreta. E talvez fossem mesmo. Meu corpo, esse corpo. Não era mais o corpo de uma garota, claro. A gravidade cobrara seu preço, e meus seios já não desafiavam as leis da física como antigamente. Mas descansavam em meu sutiã de renda vinho com uma languidez que eu achava incrivelmente sexy. A cintura, mesmo um pouco mais larga do que eu gostaria, ainda era definida. E minhas coxas sempre foram meu ponto forte. Fortes, torneadas, com as estrias prateadas que contavam a história de minhas 2 gestações, como se fossem runas de poder. O divórcio foi um choque, sem dúvida. Mas também foi uma libertação. Carlos era um bom homem, mas a paixão havia se transformado em amizade, em companheirismo. E eu precisava de mais. Precisava sentir o sangue correr nas minhas veias, o coração palpitar forte, o desejo me consumir por dentro. Precisava me sentir viva, de novo. E foi por isso que eu estava ali, caminhando pela areia quente de Copacabana, sentindo a brisa salgada beijar minha pele, vestida com um vestido de seda esmeralda que escorria pelo meu corpo como um rio de luxúria. Foi então que o vi. Ele estava ajoelhado na areia, absorto em sua arte, com o corpo inclinado sobre um cavalete improvisado. Teria uns 42 anos, talvez menos. Os músculos definidos sob a camiseta branca, manchada de tinta e suor, gritavam virilidade. Os braços fortes moviam os pincéis com uma precisão que me hipnotizou. A pele morena, queimada pelo sol, exalava um cheiro de mar e liberdade. E o cabelo? Negros, rebeldes, emoldurando um rosto com traços fortes, um queixo firme, um nariz reto e lábios. Lábios que pareciam desenhados para o prazer. Parei a alguns metros de distância, fingindo admirar a paisagem, mas meus olhos estavam fixos nele. Em como seus ombros largos se moviam sob a camiseta, em como o suor escorria por seu pescoço, desaparecendo sob o tecido. Em como o sol brilhava em seus cabelos negros, criando um halo de luz. Um calor intenso se instalou em meu ventre, e meus mamilos se eriçaram sob o tecido fino do vestido. Senti minhas bochechas corarem e um tremor percorrer meu corpo. Havia quanto tempo eu não me sentia assim? Desejada, excitada, viva. E então, a fantasia me invadiu. Imaginei suas mãos, habilidosas e calejadas, percorrendo meu corpo nu, explorando cada curva, cada reentrância, cada segredo. Imaginei seus lábios quentes em meu pescoço, descendo até meus seios, sugando meus mamilos até me fazer gemer. Imaginei seus braços fortes me erguendo do chão, me levando para um lugar secreto, onde só existisse nós dois, nossos corpos, nossos desejos. Um gemido escapou por entre meus lábios, e eu mordi a língua para contê-lo. Foi quando ele levantou os olhos e me flagrou em meu devaneio. Nossos olhares se encontraram como 2 correntes elétricas. Seus olhos azuis, profundos e intensos, pareciam me despir ali mesmo, na areia. E um sorriso lento e predatório curvou seus lábios. Desviei o olhar, envergonhada e excitada. Mas continuei caminhando, passando por ele, sentindo seu olhar queimar em minhas costas. A senhora gosta de arte? Sua voz me pegou de surpresa. Perdão, respondi, virando-me lentamente. Perguntei se gosta de arte, repetiu ele, aproximando-se. Notei que estava observando meu trabalho. Sim, gaguejei, sentindo-me ridícula. Seu trabalho é intenso. Obrigado, disse ele, estendendo a mão. Rafael Mendes. Sofia Almeida, respondi, unindo minha mão à dele. O toque foi como um choque elétrico. É um prazer conhecê-la, Sofia, disse ele, meu nome soando como uma carícia. Você vem sempre aqui? Às vezes, menti. E você? Pinta aqui com frequência?
Quase todos os dias, respondeu ele, passando a mão pelos cabelos. O pôr do sol daqui é inspirador. Conversamos por alguns minutos. Sobre arte, sobre o rio, sobre nada. Mas a tensão era palpável. Quando me despedi, ele disse: espero vê-la novamente, Sofia. Voltei para casa em chamas. E naquela noite, sonhei com Rafael. Os dias que se seguiram foram um exercício de tortura e deleite. Eu voltava à praia, quase que por obrigação, com a esperança pulsando forte no peito a cada passo. Caminhava pela orla, fingindo apreciar a beleza da paisagem, mas meus olhos varriam a areia em busca de um rosto, de um sorriso, de um par de braços fortes que me fizessem suspirar. A cada dia que passava sem vê-lo, a chama da esperança diminuía, substituída por uma pontada de decepção e um medo crescente de que ele fosse apenas uma miragem, uma projeção dos meus desejos mais secretos. Comecei a questionar minha sanidade, a duvidar da minha capacidade de atrair um homem tão jovem e vibrante. Talvez eu estivesse iludida, talvez a fantasia tivesse me cegado para a realidade. Mas, no 7º dia, ele estava lá. No mesmo lugar de sempre, com o cavalete e as tintas, capturando a explosão de cores do entardecer com a mesma paixão que eu imaginava que ele entregaria em meus braços. Meu coração disparou, as pernas tremeram e uma onda de calor me invadiu, me fazendo corar da raiz dos cabelos. Respirei fundo, tentando controlar a avalanche de emoções que me dominava, e caminhei em sua direção, sentindo o olhar dele me seguir a cada passo. Olá, Rafael, disse, tentando soar casual, mas a voz saiu um tanto rouca e trêmula. Ele ergueu os olhos, e o sorriso que iluminou seu rosto fez meu mundo parar por um instante. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade, uma urgência, um desejo que espelhava o meu. Sofia, disse ele, meu nome soando como uma prece em seus lábios. Estava começando a achar que você era apenas um sonho. Eu também, respondi, sentindo um alívio imenso inundar meu ser. Achei que não te veria mais. Eu tive alguns compromissos, explicou ele, desviando o olhar. Mas não poderia deixar de voltar. Eu precisava te ver de novo. Um silêncio carregado pairou entre nós, preenchido apenas pelo som das ondas e pelos nossos corações acelerados. Eu podia sentir a eletricidade pulsando no ar, a tensão sexual nos envolvendo como um véu invisível. Tenho pensado muito em você, Sofia, disse Rafael, quebrando o silêncio com a voz rouca. Em seus olhos, em seu sorriso, em suas curvas. Eu também tenho pensado em você, Rafael, respondi, com sinceridade. Em sua arte, em seu talento, em sua beleza. Ele se aproximou, diminuindo a distância entre nós a meros centímetros. Podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sua pele, a força de sua presença. Meus seios estavam doloridos, meus mamilos rígidos, implorando por contato. Eu quero te beijar, Sofia, sussurrou Rafael, com a voz embargada pelo desejo. Eu quero te tocar, te sentir, te possuir. Eu também quero, Rafael, respondi, sem rodeios. Eu quero tudo isso e muito mais. Sem esperar mais um segundo, Rafael se inclinou e capturou meus lábios em um beijo avassalador. Um beijo cheio de paixão, de desejo, de necessidade. Um beijo que apagou todos os meus medos, todas as minhas dúvidas, todas as minhas inseguranças. Um beijo que me transportou para um mundo de puro prazer, onde nada mais importava além do toque de nossos corpos, do sabor de nossos lábios, do som de nossos gemidos. Senti sua língua invadir minha boca, explorando cada canto, cada curva, cada segredo. Senti seus braços me envolverem com força, me apertando contra seu corpo, me fazendo sentir cada músculo, cada osso, cada nervo. Senti suas mãos deslizarem pelas minhas costas, acariciando minha pele, levantando meu vestido, preparando o terreno para o prazer que estava por vir. O beijo se intensificou, se aprofundou, se tornou uma dança frenética de línguas e lábios, de suspiros e gemidos. Senti minhas pernas tremerem e a umidade entre minhas coxas aumentar a cada segundo. Precisava dele, precisava senti-lo dentro de mim, me preenchendo, me completando, me fazendo esquecer de tudo e de todos. Vamos sair daqui, sussurrei entre um beijo e outro, sentindo a urgência me dominar. Eu quero te levar para um lugar onde possamos ficar sozinhos. Eu também quero, respondeu Rafael, com a voz rouca e os olhos brilhando de desejo. Eu tenho um lugar em Santa Teresa. Um lugar tranquilo, com vista para o mar. Um lugar perfeito para nos amarmos. Sem dizer mais nada, peguei sua mão e o conduzi pela areia, em direção ao meu carro.
A cada passo, a tensão aumentava, o desejo se intensificava, a necessidade se tornava quase insuportável. No carro, o silêncio era ensurdecedor, preenchido apenas pela respiração ofegante e pelos olhares lascivos que trocávamos a cada semáforo. Senti a mão de Rafael deslizar pela minha coxa, acariciando minha pele por cima do vestido, me fazendo arrepiar da cabeça aos pés. Fechei os olhos e me entreguei ao toque, imaginando o que aconteceria quando chegássemos ao seu refúgio em Santa Teresa. O trajeto pareceu uma eternidade, mas finalmente chegamos. A casa de Rafael era um charme, construída em estilo colonial, com paredes coloridas, janelas amplas e uma varanda com vista para o mar. O lugar exalava tranquilidade e romantismo, o cenário perfeito para uma noite de paixão. Assim que entramos, Rafael me beijou novamente, com a mesma intensidade e urgência de antes. Senti seu corpo me prensar contra a porta, seus braços me envolverem com força, seus lábios me explorarem com avidez. Eu esperei muito por isso, Sofia, sussurrou ele em meu ouvido, me fazendo estremecer. Eu sonhei com esse momento desde o dia em que te vi na praia. Eu também esperei muito, Rafael, respondi, com a voz embargada pela emoção. E agora que você está aqui, eu não quero perder mais nenhum segundo. Sem dizer mais nada, comecei a desabotoar sua camisa, sentindo o calor de sua pele sob meus dedos. Rafael retribuiu o gesto, deslizando o zíper do meu vestido e deixando-o cair aos meus pés. E ali estávamos nós, em meio à penumbra da sala, com nossos corpos expostos à luz da lua, prontos para nos entregarmos à paixão que nos consumia. A seda esmeralda escorregou de meus ombros, deslizando até se amontoar aos meus pés como uma poça de desejo contido. A luz da lua, espreitando pelas janelas de Santa Teresa, banhava nossos corpos com um brilho prateado, revelando cada curva, cada sombra, cada detalhe que a roupa escondia. Senti o ar frio da noite eriçar minha pele, mas o calor dos olhos de Rafael me aquecia por dentro. Seus olhos, fixos em mim, eram como brasas incandescentes, queimando cada centímetro do meu corpo. Uma admiração silenciosa, quase reverente, emanava de seu olhar, como se eu fosse uma obra de arte a ser contemplada, uma deusa a ser adorada. Você é linda, Sofia, sussurrou ele, quebrando o silêncio com a voz embargada pela emoção. Mais linda do que eu jamais imaginei. As palavras de Rafael tocaram o fundo da minha alma, dissipando minhas inseguranças e me fazendo sentir verdadeiramente desejada. Encarei meu corpo no espelho imaginário de seus olhos, e pela primeira vez em muitos anos, gostei do que vi. Não a perfeição irreal de uma modelo, mas a beleza autêntica de uma mulher madura, marcada pela vida e pelo desejo. Com um gesto lento e calculado, Rafael desabotoou sua camisa, revelando o peitoral forte e bronzeado, salpicado por uma fina camada de pelos negros que me convidava a tocar. Senti meus dedos formigarem de vontade de explorar cada músculo, cada curva, cada textura de sua pele. Respirei fundo, reunindo toda a minha coragem, e estendi a mão, acariciando seu peito com a ponta dos dedos. Rafael fechou os olhos e suspirou, rendendo-se ao meu toque. Seu corpo é incrível, Rafael, sussurrei em seu ouvido, sentindo o arrepio que percorreu sua espinha. Você é como uma escultura grega, perfeito em cada detalhe. Acariciei seus ombros largos, seus braços fortes, seu abdômen definido, sentindo o calor de sua pele sob meus dedos. Rafael retribuiu o toque, deslizando as mãos pelas minhas costas, acariciando minhas curvas, explorando a maciez da minha pele. Seus dedos encontraram o fecho do meu sutiã e, com um movimento habilidoso, o libertaram, deixando meus seios à mostra. Senti o ar frio da noite acariciar meus mamilos, tornando-os ainda mais sensíveis. Rafael se afastou um pouco, apenas para me admirar por completo. Seus olhos percorreram meu corpo de cima a baixo, absorvendo cada detalhe, registrando cada curva. Seus seios são lindos, Sofia, disse ele, com a voz rouca e os olhos brilhando de desejo. Eu quero beijá-los, quero senti-los em minhas mãos, quero fazê-la gemer de prazer. Sem esperar minha resposta, Rafael se inclinou e capturou um dos meus mamilos em sua boca, sugando-o com voracidade. Senti um choque elétrico percorrer meu corpo, me fazendo arquear as costas e gemer de prazer. Seus lábios se revezavam entre meus mamilos, explorando cada centímetro da minha pele, me levando à beira do abismo. Suas mãos acariciavam minhas costas, meus quadris, minhas coxas, me preparando para o prazer que estava por vir. Eu preciso de você, Rafael, sussurrei em seu ouvido, sentindo a urgência me dominar. Eu preciso te sentir dentro de mim. Sem dizer mais nada, Rafael me pegou no colo, me conduzindo até o quarto, onde me deitou suavemente sobre a cama.
A luz da lua invadia o cômodo, criando um clima mágico e sensual. Ele se ajoelhou entre minhas pernas e começou a beijar minha barriga, descendo cada vez mais, em direção ao meu sexo. Senti sua língua quente e úmida explorar cada curva, cada dobra, cada segredo do meu corpo. Gemi de prazer, sentindo o orgasmo se aproximar. Você está tão gostosa, Sofia, sussurrou ele em meu ouvido, atiçando minha imaginação. Eu quero te fazer gozar até você não aguentar mais. Seus dedos habilidosos encontraram meu clitóris e começaram a estimulá-lo com movimentos circulares, me levando ao êxtase. Senti o orgasmo me dominar por completo, me fazendo gritar de prazer e me contorcer na cama. Rafael continuou me beijando, me tocando, me amando com a mesma intensidade e paixão, até que eu estivesse completamente exausta e satisfeita. Quando a tempestade passou, deitamos lado a lado na cama, abraçados, em silêncio, apreciando a calmaria após a torrencial. Senti o corpo de Rafael vibrar contra o meu, seu coração batendo forte em meu peito. Isso foi incrível, Sofia, disse ele, quebrando o silêncio com a voz rouca. Eu nunca me senti assim antes. Eu também não, Rafael, respondi, com sinceridade. Foi a noite mais incrível da minha vida. Ficamos ali por um longo tempo, apenas apreciando a companhia um do outro, a beleza da noite, a magia do momento. Na manhã seguinte, acordei com um sorriso no rosto e uma sensação de leveza no coração. Olhei para o lado e vi Rafael dormindo profundamente, com o rosto sereno e um brilho de felicidade nos olhos. Saí da cama sem fazer barulho e fui até a varanda, contemplar a vista do mar. A brisa fresca da manhã acariciava meu rosto, e o sol nascente iluminava o horizonte com cores vibrantes. Respirei fundo, absorvendo a beleza do momento, e me senti grata pela vida, pelo amor, pelo prazer. Naquela noite, em Santa Teresa, eu não apenas fiz amor com Rafael. Eu me reconectei com minha essência, redescobri minha sensualidade e me permiti viver intensamente cada emoção. Eu me tornei uma mulher mais livre, mais confiante e mais feliz. A partir daquele dia, minha vida mudou para sempre. Rafael se tornou meu amante, meu amigo, meu confidente. Vivemos momentos incríveis juntos, explorando nossos corpos, nossos desejos, nossos sonhos. Nossa relação não era perfeita, é claro. Enfrentamos desafios, superamos obstáculos, aprendemos a lidar com as diferenças de idade e de experiência. Mas, acima de tudo, nos amamos com intensidade e paixão. E, no final das contas, foi isso que importou. E essa é a minha história. Uma história sobre como a vida pode nos surpreender quando menos esperamos, sobre como o desejo não escolhe idade e sobre como o prazer pode ser uma forma de libertação. Se você se identificou com minha jornada, se já sentiu o coração palpitar diante de uma paixão improvável, deixe seu comentário. Compartilhe sua experiência. Afinal, somos muitas as mulheres que descobriram que a maturidade é apenas o começo de uma nova aventura. E que a chama da paixão pode arder ainda mais forte com o passar dos anos. Conte-me, o que achou da minha história? A vida é um presente precioso, e merece ser vivido intensamente, sem culpas, sem medos e sem arrependimentos.